Vamos dar início, então, à nossa terceira mentoria. A partir da semana que vem, vocês vão responder os instrumentos de novo, tudo bem? E aí eu vou passar um feedback para vocês de como foi esse período das variáveis, e nós vamos incluir mais um instrumento muito simples, com 24 itens, que demora não dá, necessariamente são 30 segundos, tá? Para ver as respostas e ver como é que tá esses padrões de vocês, porque eu preciso monitorar algumas situações e essa, os estados de humor, é uma que eu gosto muito e eu quero ver como está o humor de vocês, tá? Então, semana que vem, nós vamos ter a mentoria e eu vou mandar individualmente para os e-mails de vocês o feedback com as respostas, comparando o primeiro momento com esse segundo momento de avaliação. Antes de começar a falar sobre o estresse, eu quero falar sobre os treinamentos de corrida. Quero bater um papo com vocês sobre isso, sobre as dificuldades, dúvidas, entendimento da planilha. Como é que vocês estão vendo isso? Eu sei que tem muitos aí que já correm, tem alguns que estão estão mais recentes nesse treinamento com planilha, né? Então, por favor, vamos lá. Quem puder aí, né? Quiser trocar um pouquinho, então, dúvidas, dificuldades e até sugestões, caso vocês tenham, tá? Podem ficar à vontade. Porque eu sei que alguns dias as planilhas elas chegam, né? E tem um monte de número, um monte de tempo intervalado, e para alguns isso acaba confundindo. Vou dar uma sugestão, tá? Para aqueles que ainda não fazem, pega uma caneta naqueles treinos intervalados e marca na mão, tá? Marca na mão, para facilitar a lembrança. Quem tiver relógio pode sincronizar com o relógio. Eu acredito que até a metade do ano eu vou migrar a plataforma de vocês, que eu uso o Treinos para Training Peaks, e aí quem tiver Garmin, quem tiver Polar, ele já vai jogar direto para o relógio e aí vai facilitar bastante a vida. Simplesmente vai dar um iniciar e ele vai dizendo o ritmo que você tem que correr, o tempo que você tem que correr ou a distância, aí vai ser tudo controlado por ali. Então, quem tiver Garmin, Polar, e tem alguns outros que ele também faz essa transferência, já vai ir direto para o relógio. Eu só uso o Treinos ainda porque, para mim, ele é muito fácil, ele é muito amigável, mas o Training Peaks ele é uma plataforma muito legal, ok? Jocasta, querem falar alguma coisa? Sim, professor. Algo que eu já tentei controlar e tenho comentado com o Vitor, é a questão da zona, né? Controlar o pace na hora por exemplo, hoje era treino intervalado. E aí eu tinha que fazer alguns tiros na zona 1, depois zona 2, zona 1. Eu vejo que eu me preocupo bastante em tentar respeitar a zona, e aí eu me desconcentro, e aí depois leva um tempinho para eu voltar, parece que leva um tempo para eu chegar naquela zona, e aí quando eu chego lá, às vezes passa um pouco, eu fico meio perdida, sabe? Mas eu tento controlar, mas não é sempre que dá para fazer certinho, sabe? E aí eu vejo que essa preocupação acaba desconcentrando até na mecânica, o jeito que, sabe, tudo. Aí hoje eu falei para o Vitor, eu vou tentar, como a gente não está correndo na quadra mesmo, como é que é o nome? Na pista, eu tentei pegar 2 quadras e ficar só ali para me concentrar mais. Hoje foi melhor, mas normalmente é difícil para eu me organizar com relação a isso. Jocasta, Vitor, pessoal, esse é um processo, tá? Que ele leva um tempo para você se adaptar a esse controle de zona de treinamento, que pode ser pelo pace, pode ser pela frequência cardíaca, né? Para quem tem relógio,
como vocês, né, e a maioria que está aqui, é muito mais fácil, né, porque você programa ali no relógio para ele ficar te mostrando o pace do tempo real, né, e não a média, e aí você consegue controlar melhor isso. O erro que se tem é colocar o pace, a média do pace por quilômetro, né? Porque aí, se você começa muito forte, você tem que desacelerar para chegar naquele ritmo desejado. Então, tentem colocar o ritmo no relógio lá, né? No templatezinho lá. O tempo real do momento, né? Que ele vai dar ali um delayzinho de alguns segundos, do pace do momento. E aí você vai administrando ali, tá? Essa quebra de concentração, ela existe, né? E isso é um processo, é igual controlar o estresse, né? Eu preciso perceber que eu estou estressado. Às vezes vai levar uma semana para você perceber que você está estressado, né? E isso como eu falei, é um processo. Claro que você olha para o relógio, se você ficar olhando para o relógio com muita frequência, isso vai te quebrar muita concentração. Só que isso só vai acontecer nos treinos de intervalo curto, né? 200 metros, 30 segundos. Porque quando passa de 1 minuto, você olha ali, quando você começou, dali 15 segundos você olha, 25 segundos você olha, e você já sabe se você tem que acelerar um pouquinho e diminuir um pouquinho. O legal disso é que depois de um tempo, pessoal, a gente já começa a perceber mais ou menos o que é o meu trote, o meu Z1, o meu Z2. Então, por exemplo, hoje o meu treino de hoje eram 10 minutos, 15 minutos de trote, 35 minutos de Z1, porque é o primeiro treino da semana sempre leve de corrida, porque eu troquei, né? Eu faço corrida na segunda, mas como choveu ontem, eu fiz bike e joguei a corrida para hoje. 35 minutos em Z1 e 5 minutos de trote no final. Nem precisa mais olhar para o relógio, porque eu sei que o meu trote é 5 e 10, né, que está programado ali. Então, eu já sei que vai ser assim, 5 e 10, 5 e 15, mais ou menos eu consigo administrar. Mas é porque é um tempo longo, são 5 minutos. Então, olha no início e depois, se tem subida, descida, dá uma administrada. O pior disso é nos treinos, nos intervalados mesmo. E aí, não tem jeito, você vai ter que martelar, tem que tentar administrar isso para não mudar a mecânica. O pessoal que corre com o celular na mão, tá? Aí é pior ainda. Alguns correm com o celular na mão e ele fica falando o ritmo, né? É muito pior. Então, quem tem o relógio, ainda tu consegue olhar. Sugestão, como a gente corre aqui, ó, né? Coloca o relógio com o visor dele para baixo, para quem precisa ficar olhando com muita frequência, e você não precisa ficar fazendo isso aqui, ó, né? Você já está aqui, quando você sumiu a mão, você só abaixa um pouquinho aqui o olho e você já dá uma olhada. É chato, mas tem que encontrar mecanismos para ajustar isso. Mas, Jocasta, isso não pode te incomodar, tá? Relaxa. Se não conseguir ficar exatamente naquela zona de treinamento, liga o botão maravilhoso do F, né? E pronto. Não se estressa. Um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, não vai mudar nada, tá? A questão toda eu não posso estar um treino programado para fazer o Z1 e eu tô lá em Z4. Aí tá errado. Ou eu tô quase caminhando, tá? Mas dentro da zona ali, se ficar muito próximo, não se preocupa, tá? Mas não gasta tua energia boa e vital pensando que tudo vai dar errado, tá bom? Mais alguma dúvida, alguma questão em relação ao treino? Ninguém quer falar nada dos treinos? Como é que estão os treinos aí? A Solange que... Oi. Posso colaborar um pouquinho com essa dúvida da Jocasta? Lógico. O professor já me conhece há muitos anos, né? Desde a época de graduação e eu sou atleta há muito tempo. E nos treinamentos com o professor Ricardo, esse sempre foi uma questão também que me incomodava. E o professor sempre me conduziu de uma forma, como ele explicou agora tranquila,
para que você... Porque essa questão de equilíbrio, de pace, de zona, de cadência, né? Quando a gente treina na bike, até mesmo na natação, é uma questão de treino, é uma questão de paciência, de constância e de treino, porque vai ser muito difícil alguém alcançar as zonas ideais prescritas na planilha num primeiro momento, principalmente para iniciantes. Para mim, que já tenho um tempo de treino, quando muda as minhas zonas, né, de treinamento, já se torna difícil. E eu já fiz esse questionamento há uns anos atrás com o professor Ricardo, e realmente você tem razão, é difícil, mas persista, sabe? Tenta controlar, tenta não tirar o foco, a concentração do treino, tenta trabalhar com a parte respiratória, tentando manter a calma, aumentar um pouquinho quando necessário, diminuir, porque é assim mesmo. E quando você menos esperar, com a sua persistência, você vai estar tranquilamente no pace certo. O batimento, às vezes, é um pouco mais difícil, porque qualquer coisa externa, um carro se aproximar, um bicho, alguém te chamar, ou pode te tirar, pode aumentar o teu batimento cardíaco. E eu acho até mais difícil de você controlar. Agora, quando você estabelece um pace ideal, uma zona ideal que você quer atingir, logo, logo, eu te digo, em breve você vai estar dando depoimento aqui que você conseguiu controlar isso. E é muito bacana quando a gente consegue, porque quando a gente não consegue, a gente pensa, cara, eu nunca vou conseguir controlar isso. Me desconcentra, irrita, tira o foco, mas você persista que daqui a pouco vai dar tudo certo. Eu conheço essa menina aí há alguns anos, acho que mais de 10, né, Karina? Fui professor dela na Sim, graduação, isso. imagina a minha idade. Foi meu Ok, professor na pessoal? graduação, foi meu salvador nas overtraining da vida, puxou minha orelha bastante. A Karina tem uma história trágica, mas muito interessante, de um processo de treinamento de overtraining, né? Ela é uma atleta, triatleta, e ela passou por um período de treinamento muito, muito intenso. Ela não treinava comigo e ela estava totalmente desregulada hormonalmente, estava tudo desregulado, emoção, hormônio, fisiologicamente destruída, né? E começamos um processo muito legal de recuperação física e emocional, e hoje está aí, feliz da vida, voltando aos treinos, competindo e tudo mais. Pessoal, mais alguma dúvida, alguma questão importante aí sobre os treinos? Só eu achei bastante difícil também fazer esses treinos intervalados, os 2 primeiros. Não, assim, são distâncias que eu costumo fazer bem fácil, né? O primeiro foi de 5, o segundo foi de 7. Mas como eu não estou acostumado a, assim, fazer essa variação de intensidade de zonas, né? O primeiro treino destruiu comigo. O primeiro treino eu fiquei 5 dias sem conseguir andar direito, porque eu tive muita dor. E nem é uma distância assim tão grande assim, e eu já fiz contínuo naquele mesmo tempo. O segundo treino foi sofrido pra caramba também. Quase que eu falei assim, vou desistir desse negócio aí, vou continuar fazendo o que eu fazia antes. Aí, depois, o quarto o terceiro e o quarto treino, já dei uma entrada no ritmo. Mas, assim, eu não estou acostumada a fazer esses treinos, Ricardo, que eu tenho que variar a intensidade, correr um pouco mais forte, correr um pouco... Eu estou acostumada a ir correndo devagar e sempre. Nossa, eu acho difícil. O problema do devagar e sempre é que ele quase não te leva a lugar nenhum, né? No âmbito do treinamento esportivo. E aí a gente precisa ter essas mudanças de intensidade. É difícil? Sim. No início dói? Dói. Acontece que o corpo se acostuma. E eu tenho certeza que na quarta semana, na quinta semana, e é lógico, agora vocês entraram num bloco de treino, né? A semana que vem vai ter uma diminuição de intensidade, então, porque nós vamos entrar num período de recuperação, tá? Depois de 3 semanas.
para depois ter novos estímulos. Para alguns, né? Para quem já está treinando há mais tempo, eu faço blocos um pouco mais longos, então vocês vão perceber que para alguns atletas tem blocos de 3 semanas com treino mais intenso para uma semana com uma semana de recuperação, tá? Aí fica mais ou menos assim, cai, sobe, porque a gente precisa ter estímulos e precisa ter período de recuperação, especialmente para que a gente não entre nesse processo de excesso de treinamento, tá? E para que também eu consiga fazer com que vocês evoluam, porque um corpo cansado não vai evoluir e os riscos de lesão são maiores, tá? Então, eu te entendo, Solange, passo por isso com muita frequência, sei que os intervalados são ruins. É interessante que a maioria das pessoas que eu conheço, depois que passa desse processo inicial, prefere os intervalados, porque eles são mais dinâmicos, né? No final de semana, sai para correr e vai. Mas durante a semana, treinos mais curtos, com uma intensidade mais alta, eles são mais dinâmicos, né? Então, acaba sendo um pouco melhor. Mas é personalidade, tá? Isso é uma coisa bem interessante também, que a personalidade de algumas pessoas não é para exercícios intermitentes, é para exercício contínuo, né? Por quê? Porque ela se forjou dessa forma, ela se construiu assim. Então, tem muito também das nossas características de personalidade que dizem, pô, eu não consigo fazer intervalado. E talvez, Solange, vai ser muito difícil. Você vai ter que se forçar demais ao chegar num ponto de você dizer assim, ó, Ricardo, eu não quero mais intervalado, porque eu não consigo mais, tá? Não me vejo fazendo isso. E aí, a gente precisa adaptar os treinos. Mas aguenta mais um pouquinho que isso vai mudar. Certo? Mais alguém aí tem alguma questão sobre os treinos? Professor Ricardo, Victor, tudo bom? Oi. Tem uma dúvida com relação aos intervalos entre treino de natação e treino de corrida. Como eu iniciei no final do ano passado os treinos de corrida, né, e com o propósito de fazer provas de fundo, né, tentar uma meia maratona e se desafiando nessa questão. Porém, eu sempre tive treinamentos de prova de explosão na natação para a questão de recuperação. Isso atrapalha se, digamos, segunda e quarta natação, terça, quinta e sábado corrida. A corrida a gente faz treinos, como o senhor falou, né, que ele vai intercalando Sim. entre semanas mais pesadas, semanas de recuperação. E a natação a gente sempre treinou em piscinas, que são provas curtas, explosão, 50, 100, 200 no máximo. Isso chega a ter uma relação, ou prejudica de alguma forma, enfim? Não, porque senão os triatletas estariam ferrados, né? Que fazem 2 treinos por dia, até 3 treinos por dia. Então, assim, o que tu tem que cuidar? Alimentação, tá? Tu tem que estar bem alimentado. Se você vai fazer 2 treinos no mesmo dia, tá? Então, alimentação intertreino, intratreino, isso é extremamente importante. O teu sono, você tem que ter momentos, um sono de qualidade, para que você recupere de um treino para o outro, tá? E descanso, períodos de descanso. Então, não tem problema nenhum você fazer natação ou, por exemplo, bike, enfim, que seria um treino para duatlon, tá? Não tem problema nenhum. Só você precisa ter esse cuidado. O que talvez possamos fazer nos dias que você vai ter natação e bate com a corrida, a gente tentar ajustar alguns períodos aqui e lá na natação, para que nas semanas mais intensas, tá? Lá na natação, a gente dê uma aliviada na corrida, se necessário, tá? Se necessário. Mas, sinceramente, eu não vejo nenhum grande problema em relação a isso, tá? Senão os triatletas estariam ferrados, né? Tem que simplesmente... Então é um treino, professor. É só um treino. Como? Corrida num dia, natação no outro. Corrida num dia, não seria treino duplo mesmo, porque a gente trabalha e aí ia ser meio massacrante, né? Não seria o objetivo. Tranquilaço, nem se preocupa. Se é treino num dia de natação e no outro de corrida, não tem problema nenhum, né?
Se não, como eu falei, os triatletas que treinam, no meu caso, eu corro na segunda, nado e pedalo na terça, corro na quarta, nado e pedalo na quinta, corro na sexta, faço as 3 no sábado e pedalo no domingo. Não tem problema nenhum, não se preocupa, só se alimenta bem, tenta ter um sono de qualidade, momentos de descanso, para que você efetivamente tenha uma boa recuperação, ok? Mais alguma questão de corrida, pessoal? Senão eu vou passar para o estresse. E hoje está muito bacana. Então, essa parte eu vou editar depois quando eu for passar para o YouTube, para que vocês possam assistir de novo quantas vezes vocês quiserem, tá? E, então, a partir de agora, começamos a falar sobre o estresse. Para quem vai assistir no YouTube, na gravação, no replay, seja muito bem-vindo. E hoje nós vamos falar um pouco sobre o lado bom do estresse. E eu vou começar, pega um papel, uma caneta e marca. Marca isso, que é muito importante. Eu vou começar dando uma dica, uma estratégia. Quando, Maicon, você estiver zangado, conte até 4. Quando você estiver muito, muito zangado, xingue. Xingue. Porque um palavrão é libertador. Se esconda num lugar e xinga. Ok? Então, essa é a primeira estratégia. Quando eu estou muito zangado, conta até 4. Estou bravo, raivoso, conta até 4. Se eu percebo que isso passou demais, xinga. Porque um FDP de vez em quando é libertador. Isso eu já uso, cara. Sensacional, sensacional. Aqui no Rio, palavrão é vírgula, né? Não, no Rio é carioca. Porra, vai querer o quê, porra? É mais ou menos por assim. Tudo bem que daí não entra como palavrão, já é meio que do cotidiano deles, né? Pessoal, olha só. O estresse, às vezes ele entra como uma rajada forte, poderosa. E essa rajada, essa força do estresse, da ocorrência do nosso agente estressor, muitas vezes nos muda completamente de direção, não é? E a gente toma medidas, fala coisas que não eram exatamente aquilo que depois você para e fala assim, cara, mas não era para ter feito isso, né? E isso é muito interessante, porque por mais que a gente queira lidar, controlar com aquilo, a gente tem dificuldade naquele momento por conta da força do agente estressor. E isso, olha que interessante, essas situações, esses agentes estressores, a gente acha que eles são muito ruins, né? Mas, veja, eles motivam demais, demais. Quer ver um exemplo? Quando uma torcida um torcedor começa a gritar uma palavra de ordem para um juiz, né? Mandando o juiz, falando sobre a mãe do árbitro, né? Dizendo que ela não tinha, assim, uma conduta ilibada quando jovem. O que acontece? Um começa a falar, todo mundo começa a falar. É um fator de motivação. É um fator de energia. E aí a gente entende o comportamento das massas, nesse exemplo que eu dei. E isso funciona também com outros exemplos, na política, enfim, né? Então, veja, se esse agente que me causa o estresse nessa situação, né, que o bandeirinha levantou lá e ele estava certo ou errado, na hora ninguém questiona, não tem como saber, isso me deu uma motivação para gerar uma palavra de ordem contra. E aí vem todo mundo junto. Mas olha só, do mesmo jeito que vem essa rajada, né, que assola, que avassala, né, e os efeitos disso
do estresse, eles são brutais, tá? Especialmente, lembrem disso, tá? Quando estão associados com a raiva. E é por isso que eu vou medir o nível de raiva de vocês daqui a uns dias. E isso pode ser altamente destrutivo, tá? Se nós não conseguirmos manter isso sob controle. Então, da mesma forma que o estresse, que essa força do estresse ou da raiva, ela nos dá motivação, tá? Por outro lado, se a gente reprimir, segurar para si essa raiva, esse estresse, o que vai acontecer? A gente vai tolerando por um tempo, tá? Mas a gente não aguenta, a gente não suporta reter essas emoções, reter essa energia, tá? Que é uma boa palavra, um bom termo. A gente não consegue reter essa energia. E o que vai acontecer? É lógico que vai haver uma explosão, vai haver uma combustão interna, né? E aí você vai colocar para fora em um momento que não era o correto, que não era aquele. A pessoa para quem você falou algo não merecia aquilo, porque o agente causador do estresse não foi ela. Ela não tem nada a ver com aquilo, mas por conta de algo que essa pessoa falou, né, e pela proximidade que nós temos com ela, eu me acho no direito de explodir. Então, é muito comum a gente receber agentes estressores de fora e vai guardando aquilo, e quando eu chego em casa com a minha mãe, com meus primos, enfim, com meu filho, e aí ele fala alguma coisa, eu vou reagir. Por quê? Porque ele está ali, tem a proximidade. E vocês sabem por que a gente reage dessa forma com essas pessoas? Alguém tem ideia do porquê a gente reage assim, explode, normalmente com pessoas que a gente gosta? Ninguém quer falar nada? Ninguém sabe por quê? Aqui em casa, A gente acha que com alguém que a gente ama é mais fácil, vai ganhar uma bronca menos agressiva, ou não vai levar uma resposta. Olha que interessante isso. Fala, Jocasta. É isso mesmo que a Solange disse, em casa não tem consequência, né? Você fala. Sabe por quê? Exatamente por isso, né? É porque aquela pessoa que está ali comigo, ela vai me perdoar. Ela vai dizer assim, tudo bem. A outra pessoa lá do lado de fora, não. E aí a gente se resigna nesses momentos, e o pior é que a gente desconta normalmente em quem a gente gosta, em quem a gente ama. Isso é um erro. É um erro, né, que a gente faz. Por quê? Porque eu não deveria descontar naquele que não tem nada a ver com a situação, né? Vou dar o exemplo do meu filho. Eu não posso descontar no meu filho, né, Solange? A Solange tem 2. Não posso descontar no meu filho por conta de uma situação externa. É uma criança. Mas é muito comum eu trazer os problemas de fora em uma situação que ele está lá e ele fez algo, né? Nós mudamos agora e aí tem umas janelas. No primeiro dia que nós mudamos para casa, ele estava lá brincando na janela e ela quebrou. E aí eu estou estressado com um monte de situações, porque eu fiquei uma semana sem internet, eu explodi com ele, de forma desnecessária. E depois eu me penalizei demais, porque ele não tem culpa daquilo, ninguém falou para ele que ele não podia bater a janela. E aí, para, pensa, respira,
e avalia. Mas por que a gente faz isso? Porque a gente traz esses problemas para quem a gente ama, porque é exatamente o que vocês falaram. Eu tenho certeza que se eu falar algo para minha esposa, ela vai fazer assim. E no outro dia tá tudo bem, porque ela me ama, ela tá comigo e tá tudo certo. Mas, lembra, esses que nos amam também tem o balão do estresse. Quando explodir, né, a gente que vai ter que suportar tudo isso. Olha só. A chave para que a gente consiga aprender a mover o estresse, essa estrutura toda do estresse, para que os seus efeitos possam nos beneficiar, ao invés de nos destruir, tem um nome. É a raiva. Saber lidar com isso, tá? Por quê? Porque a raiva, ela tem uma relação muito grande com o estresse. E ela é uma das emoções negativas que nós temos quando em níveis altos, né? E aí eu preciso me conhecer, porque ela é muito destrutiva, ela nos atrapalha, ela é uma energia negativa, ela nos coloca numa situação de estagnação, tá? Eu vou parar. Quando eu estou com raiva, eu provavelmente não consigo fazer mais nada, tá? Com raiva, a gente paralisa. E isso canaliza a nossa força todinha para aquela situação, o que é muito ruim. Então, o agente estressor, aquela situação do meu trabalho, que me gera estresse, me gera raiva. E aí me gera ser explosivo, ser reativo. Só que eu posso sim tentar usar essa raiva para o lado positivo. Olha só, quando vocês estiverem correndo, Solange, essa é para ti, tá? Quando você estiver fazendo um treino intervalado e você não aguentar mais aquilo, lembra do Ricardo e xinga ele pra cacete. Xinga mesmo? Sério. Já fiz isso em 4 treinos. Foi sensacional. Muito, Xinga. muito, porque eu fico com muita raiva de ter que dar aqueles sprints, eu fico irritada de fazer aquele negócio. Xinga, tá? Xinga. Mas sabe qual é o lado bom da raiva? Ela faz com que a gente tenha uma diminuição da percepção de fadiga. E é por isso, dona Solange, que você consegue completar os seus tiros. Com raiva, você vai. Com raiva, você reage. Com raiva, você explode. Sabendo usar sua raiva para o lado positivo. Ok? Por outro lado, essa raiva do esporte, ela é muito boa. Né? Essa raiva que eu sinto, aquele, meu Deus, por que eu estou fazendo isso? Estou lá no quilômetro 40 da maratona, por que eu me inscrevi nessa desgraça? É uma raiva boa. Pensa que vai te dar força para você fazer os 2 quilômetros meio que com o pescoço quase no AVC, assim, né? Todo torto, mas vai. Por outro lado, quando a gente não lida direito com a raiva, tá? Tem uma série de problemas que a gente pode ter, problemas de saúde, tá? Veja, o agente estressor me leva ao aumento do estresse, que me leva à raiva. Tá? E se eu não souber lidar com isso, eu vou ter problema de ansiedade, depressão, pressão alta. Eu posso associar, tem pesquisas que associam isso a coágulos, a doenças hepáticas, por conta da raiva. A medicina chinesa, ela fala muito da raiva, né? Ela tem uma ligação com o fígado muito grande. A minha irmã adora esse negócio aí. Eu aprendo muito com ela. Então, a gente pode ser levado, quando em estresse crônico, a diversos problemas e diversas doenças. Tá? Por outro lado, se você conseguir balancear essa raiva, né? Tentando compreender e entender o lado positivo que ela tem,
essa energia, ela assume um lado bom, tá? Algumas vezes um lado amoroso, de compaixão, de força, que vai te dar criatividade. Eu nunca vi, eu vou falar dos meus alunos da graduação, eu nunca vi aluno para escrever bem quando a gente chega e dá-lhe um pega neles, que aumenta a raiva. Por quê? Porque tem uma relação com a criatividade, com a rapidez na ação, com crescimento, ok? Então, olha só, eu falo para vocês que o estresse, ele tem um lado ruim, mas ele tem um lado bom. A gente precisa aprender a usar isso tudo para canalizar a energia, ok? Lembram da técnica do né? Da semana passada. Importante. Tá? Então, tem algumas técnicas que vocês já aprenderam, e depois eu vou falar lá no final, onde eu vou somar tudo isso junto. E isso é muito bacana, tá? Bom, mas o que isso significa, então? Que você já sabe que é possível controlar as emoções, embora não tenha uma fórmula mágica, mas a gente consegue tentar controlar as nossas emoções, especialmente as respostas ao estresse, tá? Isso é feito como? Com o desenvolvimento da nossa consciência, onde a gente ganha consciência de atitudes, a gente ganha consciência das nossas ações, a gente aprende a lidar com os nossos pensamentos e as nossas emoções, que são coisas distintas, tá? E para ajudar em tudo isso, meditação, respiração, aquelas técnicas que eu já falei, certo? Também, vocês já sabem que o movimento, o exercício, ele é muito bom, né? Tanto que vocês estão correndo para alguns para lidar melhor com o estresse, outros porque querem uma saúde melhor. Então, mova-se, faça exercício. Uma coisa legal do exercício, tá? É que ele pode nos soltar, ele pode nos liberar, né? Daquela raiva, daquele estresse, aquela rigidez muscular. E aí, o alongamento é muito bacana, o exercício é muito legal, né? As atividades físicas, especialmente os exercícios físicos, desculpa, especialmente aqueles que são feitos a longo prazo. Então, quando você se perceber estressado, não é o dia de planilha, não é o dia do chato do Ricardo, mas eu estou estressado. Teve um acontecimento, teve um agente estressor. Sai para dar uma corrida. Ou, se você já tem consciência do que te ajuda a liberar o estresse, pega esse livro aqui, ó, Rápido e Devagar. É muito bom. É desse tamanho e vai ler. Porque, com certeza, vai ajudar a liberar o estresse. A leitura, a música, são elementos que podem ajudar a diminuir o estresse e, especialmente, equilibrar a raiva. Então, pessoalmente, eu acho que o exercício físico ele é uma excelente estratégia para que a gente aprenda a lidar e a controlar raiva e frustração, tá? Então, os movimentos, eles são importantes. Mas tem uma coisa legal, que ao longo da minha trajetória como pesquisador, especialmente como trabalhando com atleta, né? Eu percebi que alguns exercícios com movimentos mais lentos, tá? Como, por exemplo, relaxamento, alongamento, uma forma mais suave de movimento, tá? E aí, para quem pratica yoga, é algo muito bacana. Isso ajuda demais, né? Isso ajuda demais a tirar essa energia negativa, especialmente porque, olha só, quando vocês se percebem ansiosos, com raiva, com estresse mais elevado, normalmente a gente fica o quê? Agitado, não é mesmo? Se eu quiser controlar com esse meu estresse, eu quiser usar essa energia boa que o estresse me dá,
eu preciso balancear isso, ou seja, eu preciso diminuir a minha velocidade. E aí sim eu vou conseguir usar essa energia toda. Quer ver uma coisa? Você está nervoso e estressado, conversando com uma outra pessoa nervosa e estressada. E a pessoa está com o tom de voz mais alto. Baixa o tom de voz para você ver o que vai acontecer. Diminui a intensidade. Essa pessoa vai morrer de raiva. Mais ainda. Por quê? Porque a resposta que ela quer é outra. Não é mesmo? Ela quer que você aumente o tom para... E aí você, olha... Você diminui a sua velocidade, você diminui o seu tom. É muito bonito falar, né? Karine, Solange. É muito bonito falar. O difícil é chegar na hora e conseguir fazer isso. Do pega para capar ali, que você está naquela, e você tem que criar um gatilho para conseguir lidar bem com essas emoções. Vocês já ouviram que eu falei de vários exercícios que são importantes, né, para a gente lidar e fazer o balanço do estresse. Olha só, tem uma coisa que eu não falei ainda ao longo dos 3 encontros e é algo bacana, tá? Tem alguns mentores, alguns coachings aí, eu não sou coaching, eu não gosto dessa nomenclatura, tá? Que usam estratégias de você gritar, berrar, né? Eu gosto muito do escrever. Só que não escrever, depois ler em voz alta, botar fogo na folhinha e fazer né? Não acho que isso seja necessário. Do mesmo jeito que eu não acho que ninguém precise passar em cima de brasa para construir força mental. Nem tomar banho gelado, tá? Nem tomar banho gelado. Porque o banho gelado pode te ajudar a aumentar a imunidade, pode te ajudar em alguns aspectos ali, mas não tem nada que indique que ele vai te deixar ficar mentalmente forte, do mesmo jeito que você pisar em cima de brasa. Como teve um psicólogo numa Olimpíada que fez, com uma delegação de handball, uma coisa muito interessante. Faz muitos anos, né, que esse psicólogo estava acompanhando os atletas e pegou a equipe feminina de handball, que nunca ficou... A melhor posição delas foi 16º lugar. E aí colocou elas numa sala, deu uma palestra, tirou elas da sala e falou assim, vocês acham que vocês podem passar por cima da brasa? Todas elas falaram, sem queimar o pé? Não, eu vou queimar o pé. E se eu falar para vocês que vocês podem passar e vocês não vão queimar o pé, vocês acreditam? Ficaram meio assim, mas uma atravessou e não queima o pé, porque não queima o pé. O calor fica embaixo. Isso é física, né? E aí todas elas passaram, vibraram, tudo. E aí isso foi no início da Olimpíada. E aí ele falou assim, e se eu falar para vocês que vocês podem ser campeãs, vocês acreditam? Porra, se ele falou que eu pisei na brasa e não ia queimar o pé, eu vou ser campeã, eu vou ser campeã. E todo mundo acreditou que ia ser campeã. E elas ficaram em penúltimo lugar. Foi uma frustração gigantesca. Por quê? Porque o Brasil não tem tradição, não tinha tradição nenhuma no handebol feminino, não tinha atleta nenhuma com condição de ganhar uma Olimpíada no handebol. Solange foi atleta de handebol, não foi, Solange? Não? Foi no vôlei? Não? Foi atleta de ginástica. Então eu errei o target. Tudo certo. Está muito parecido, muito parecido. Então eu não acredito nessas estratégias loucas, tá? Mas escrever eu acho muito legal, porque a gente passa para o papel algumas informações. Eu tenho muito hábito, eu adoro papel e caneta. Eu escrevo. Embora a tecnologia diga que a gente tem que usar menos papel. Mas é muito bom, tá? A gente criar, não um diário, mas naquele dia que eu preciso colocar algo, vou lá e escrevo, rasgo, deixo do lado, deixo guardado para eu ver em outro momento. Por quê? Porque eu coloco para fora esses sentimentos, tá? Então, esse hábito de escrever e colocar para fora é muito bacana. O que vocês podem fazer, tá? É colocar, por exemplo, um tempo. Definir um tempo, coloca ali um cronômetro de 5 minutos. Pega uma folha e escreve, tá? E escreve
por que está chateado, por que está estressado, o que você sente, o que você pensa, o que você precisa fazer. E aí não precisa se reprimir, porque aquilo é para você, né? Então, pouco tempo, não pense muito, simplesmente as sensações, as emoções que vêm à cabeça, coloca no papel. Eu tenho quase certeza, eu não posso dar certeza porque não temos certeza de nada, que se você fizer isso, possivelmente você vai melhorar algumas respostas que você tenha para algumas situações, tá? Então acaba sendo muito bacana. Uma outra estratégia muito boa, tá, para que a gente consiga tirar o efeito ruim da raiva e fazer com que ela nos coloque numa energia positiva, é algo que eu também não gosto muito, de mato. Eu não sou um ser de árvore, tá? Eu, para mim, podia azulejar até a praia. Eu brinco com isso, mas eu não... Eu admiro, por exemplo, a Jocasta e o Vitor, que gostam de fazer trekking. E vão, e sobem morro, e descem morro. Eu acho muito legal. Eu já gostei disso. Hoje, não mais. Tá? Mas é muito bom para quando a gente está numa situação de raiva, a gente se conectar com a natureza, né? Por quê? Porque acalma, porque relaxa. Eu tenho alguns amigos que já iam falar assim, pô, eu vou lá, né, tal, né, e acalma mais ainda. Mas, enfim, a natureza é muito boa. Ela é uma maneira muito fácil de a gente sair do nosso ritmo, quebrar esse ritmo e se conectar com a natureza e melhorar. Eu sei que em algumas cidades é mais difícil, né? E a gente ter esses espaços, mas é plenamente viável ir para um parque, senta, caminha, tira o calçado, bota o pé no chão. Isso vai dar uma equilibrada na energia. Sabe por quê? Que é o motivo central da mentoria de hoje? Autocuidado. Autocuidado é algo extremamente importante que muitas pessoas não têm. Não cuidam do seu sono, não cuidam da sua alimentação, não cuidam dos sentimentos, não cuidam dos pensamentos, das emoções. E tudo isso é autocuidado. Isso faz com que a gente consiga lidar melhor com todo esse mundo de informações, de situações, de coisas que nós recebemos ao longo do nosso dia. Então, meus amigos, construa um plano de autocuidado. Sono, exercício, alimentação, metas, hábitos, disciplina, controle emocional e um monte de coisas. Sabe por quê? Porque a gente pensa muito em como vai ser, mas não faz nada no agora para como será efetivamente. Para essas respostas, quando eu tiver uma situação estressante, tá? E eu tenho plena certeza. O autocuidado, você conseguindo equilibrar esses elementos da sua vida, te ajudarão muito. Então, vejam, se você faz um plano de exercício físico a longo prazo, tá? Você pode contratar um plano, por exemplo, de massagem. Eu vou na fisioterapia uma vez por mês, para dar uma alinhada no chassi. Isso me faz um bem danado. Um bem danado. Eu já saio de lá querendo estar lá de novo, tá? Então, construam isso para vocês. Autocuidado. Olha só. Sabe algumas coisas que são relacionadas com autocuidado? Se permitir, por exemplo, se dar um presente, se tem condições, comer um chocolate, caso tenha vontade, fazer uma alimentação saudável, se é isso que você quer, tá? E isso é interessante, porque muitas vezes falta bondade consigo mesmo, porque a gente se cobra demais, né? A gente se cobra porque se alimenta mal, a gente se cobra porque dorme mal, a gente se cobra porque fica estressado, mas a gente não se ajuda, tá?
Então, o autocuidado é algo extremamente importante. Agora, tudo isso precisa ser colocado em prática, tá? E aí, nós precisamos redirecionar, então, essa raiva, esse estresse, e para isso eu vou dar um exemplo. Muito simples, tá? Pensem que lá no trabalho, o chefe de vocês, você fez o trabalho, você fez a tarefa, a atividade, enfim, e quem recebeu os louros, os créditos, não foi você, foi o teu chefe, tá? E isso te deixa mal, né? Não deixaria mal. Isso já aconteceu comigo, fiquei muito puto por uma situação, né? De um artigo que eu corrigi, eu ajudei, metade do banco de dados era meu e eu não fui incluído como coautor. Eu fiquei muito nervoso, mas passou, tá? Nessa situação que o chefe fez isso, ele te deixou com muita raiva, né? Ele nem mencionou você, não lembrou nada. E você faz o quê? O que você faz com isso? Me respondam aí, que atitude vocês teriam nessa situação? Mandaria um e-mail, pé da vida? Mandaria uma mensagem no WhatsApp? Batia na porta da casa do cara? Eu acho que eu conversaria e colocaria a minha indignação para não guardar para mim, porque é melhor conversar e colocar o que você está sentindo para não remoer isso, depois não ficar pior, ficar carregando, não sei. Colocaria a verdade como eu estava me sentindo, eu acho. Te entendo. É uma boa saída, né? Primeira coisa, numa situação como essa, num agente estressor como esse, está nos pensamentos. A Chica escreveu, choro de raiva. A primeira coisa numa situação como essa é conseguir controlar pensamento, né? Abrandar os pensamentos, tentar controlar eles. Por quê? Porque são eles que vão fazer mudar as emoções e transformar na reação. Que você pode chegar na casa da pessoa e conversar de boa, ou tu pode chegar na casa da pessoa e ter uma outra reação pior, né? Tem que reconhecer realmente que eu estou com raiva. Chorar é uma saída legal. Chorar é uma saída legal para quem tem essa condição. Conversar é uma saída boa. A gente precisa reconhecer isso, reconhecer como se sente, pois a gente tem esse direito, né, de se sentir assim, com raiva. E isso é uma coisa interessante. Tem alguns gurus aí, né, do desenvolvimento humano, que falam que você não pode ter sentimentos, pensamentos ruins. Como? Como é que eu não vou ter um pensamento ruim numa situação como essa? Isso não existe. A questão é abrandar esses pensamentos. Saber que eles estão ali. Eles vão estar ali de qualquer jeito, tá? Você tem que experimentar essas situações. Você tem que viver os estágios do estresse. Agora, precisa se afastar das emoções que rodeiam essa situação, tá? Para que você não tome nenhuma atitude e cair nessa armadilha da raiva. Isso é a primeira coisa que precisa ser feito, tá? Controlar os pensamentos. E aí, vocês já sabem, vocês têm técnicas, tá? De respiração, tem as técnicas de relaxamento que a gente pode fazer para tentar dominar esse agente estressor e controlar a raiva. E aí a gente precisa mover a nossa energia, né? Mover a nossa energia para algo bom, que pode ser o exercício, que pode ser, no nosso caso, a corrida. Também, olha só, ficar quieto, para num canto, se esconde em algum lugar, sozinho, ou com quem você ama muito, e pare, contemple essa situação, contemple esse tempo e tenta avaliar todos os teus gatilhos que iriam fazer você ter uma resposta ruim.
humor, a tua tensão. Por quê? Porque nós precisamos construir, e é isso que eu vou levar vocês ao longo das nossas 12 mentorias, a construir uma estrutura para lidar com o estresse. E aí a gente começa a transformar todo esse ódio em amor. Que é ruim, que é difícil? É. Mas a gente consegue isso. Transformar esse ódio em amor. Não estou dizendo que você tenha que amar a pessoa e dizer, nossa, que bom que você fez isso. Não. Mas você vai usar a sua energia para algo bom para você. Para você. E você vai canalizar as suas energias para algo bom. Olha só. Esse processo que eu falei aí, que são 5 etapas, tá? Ele não vai mudar o resultado. Ou seja, vai mudar nada do que o chefe fez, tá? Mas simplesmente você está aprendendo a lidar com essa raiva, com esse enfurecimento, com poder, tá? Você está aprendendo a lidar com isso e vai ter poder. Isso vai te ajudar a te direcionar, tá? A essa reação e as reações futuras que você vai ter. Então, veja, nós não conseguimos, e a ideia não é mudar, em primeiro momento, o resultado, o produto. É nos mudar, nos moldar, desculpa, para compreender essa situação. Então, veja, mudar o produto pode ser uma consequência de uma conversa, como a Jocasta falou, pode ser um elemento de um resultado de algumas situações. Mas nós precisamos aprender a lidar com as situações, para que esse estresse não me maltrate, não me faça adoecer, aquelas doenças que eu falei anteriormente. Então vejam como é muito bonito, eu sei disso, eu entendo, que é muito romântico tudo isso, né? De dizer que eu vou pegar uma situação ruim como essa e vou transformar em algo muito bom, tá? Talvez os monges budistas tibetanos que ficam meditando na posição de lótus por 5 dias, eles consigam, né? Mas nós temos que aprender a lidar com essas situações para tentar administrar um pouco melhor todo esse cenário que nós passamos todos os dias da nossa vida, que somos expostos a situações estressantes, para que a gente, pelo menos, consiga pegar parte de todo esse estresse e canalizar para algumas coisas boas, né? Vocês acham que é fácil? A Solange, eu sei que ela tem uma calma, uma tranquilidade, né? A Karina também. Fala, Professor, Karina. eu vou, assim, deixa eu só colaborar, assim, com a ideia de que o importante numa situação dessa é principalmente perceber que tudo o que acontece faz parte do processo e que nem sempre tudo vai dar certo. Nem toda iniciativa, nem toda tentativa, ela vai ser uma tentativa positiva. Mas não é porque ela falhou que ela necessariamente é um fracasso. É entender que aquele momento faz parte do processo. Entender o porquê e o mais importante, não desistir de tentar. Porque nem sempre o processo ele vai ter o resultado da maneira como a gente imagina que ele aconteça. Às vezes ele acontece no alto, às vezes ele acontece no baixo, e isso faz parte para construir o todo, né? E o mais importante, assim, que eu penso em tudo que o professor falou é o seguinte, é ter a consciência de não se cobrar para que tudo aconteça full time. Se você inserir pequenos momentos do que você tem como objetivo por dia, você já vai estar construindo algo sólido. Você não precisa necessariamente conseguir correr num primeiro momento, conseguir fazer todos os treinos intervalados, mas se você já saiu e já tentou e fez o seu
máximo naquele dia, já é um começo. Então, assim, nem sempre tudo precisa dar certo e nem sempre tudo precisa ser no seu máximo. Se você construir pequenos hábitos, pequenas mudanças diárias, isso lá na frente vai ter um resultado maior do que você se forçar a que tudo aconteça para já, no imediato. Eu preciso correr 1 hora, eu preciso treinar 2 horas, eu preciso estudar tantas horas. Se você não consegue parar por 3 horas, para 15 minutos. Se você não consegue mudar a sua alimentação totalmente para o saudável, muda um pouco, tira uma coisa por vez, por semana, por mês, vá no seu ritmo e respeite o processo. Eu acho que esse é o fundamental, né? Não sei se eu estou errado ou não, mas eu observo dessa maneira. Faz parte do processo, né, de mudança, de construção. Então, o estresse, os agentes estressores, eles são variados e estão aí nos colocando à prova todo dia. E espero que vocês estejam tentando usar todas essas ferramentas, estratégias que vocês estão recebendo. Pessoal, dúvidas, questões, algo importante? Nada? Então, semana que vem, na verdade, eu vou mandar para vocês na sexta, tá? Os instrumentos para vocês responderem, para que na terça, na segunda, eu já encaminho para vocês os instrumentos, os relatórios dos instrumentos de vocês. Alguns estão bem estressados aí, alguns precisam realmente controlar melhor o estresse. Nem tanto, mas vamos ver como é que vai estar no segundo momento. Tem que lembrar que vão ter quase 30 dias aí de diferença, né? Então, tem algumas situações que podem ser pontuais, relacionadas ao início da avaliação, ou agora pode ter algumas mudanças, tá? Mas são instrumentos validados cientificamente e que medem o que eles querem efetivamente mensurar. Certo, pessoal? Muito obrigado por mais um dia. Estamos juntos, rumo à quarta semana. E a quarta semana vai ter uma cerejinha do bolo aí para vocês. Ok? Como eu falo sempre, né? Um beijo do gordo. Ótima semana. Se cuidem. E agora eu tenho que fazer, né? Eu tenho que fazer aquela foto, né? Tenho que fazer aquela foto para as redes sociais, porque sabe como é que é essa vida de blogueiro, né? Não é fácil, né? Então, dá um sorriso aí,